Olá, sejam bem-vindos. Sou Marli, professora de Biologia, e hoje eu vou apresentar o terceiro grupo dos vegetais, as gimnospermas. Bem, essas plantas, além de terem os vasos condutores de seiva, xilema e floema, ter raízes, caules e folhas, neste grupo surgiram novidades evolutivas, as quais favoreceram a conquistarem a Terra. A primeira grande novidade que é característica nesse grupo foi o surgimento da semente, conferindo proteção e nutrição ao embrião e também a dispersão da planta. Sendo que essa semente ela é nua, ela é exposta, não é envolvida pelo fruto, somente no grupo posterior das angiospermas, que vai apresentar fruto. Mas tanto as gimnospermas quanto as angiospermas, elas são espermatófitas porque apresentam sementes. A segunda grande novidade é a formação do grão de pólen. Lá na etapa de fecundação, no desenvolvimento do tubo polínico, vocês vão observar que o gameta masculino ele não necessita mais da água para chegar até o gameta feminino e realizar a fecundação. Bom, também são fanerógamas as gimnospermas e o grupo posterior, as angiospermas, elas fazem parte desse mesmo grupo das fanerógamas, porque apresentam as estruturas reprodutivas visíveis. Também ocorre o processo de heterosporia, que é a formação de esporo masculino quanto feminino, que posteriormente, respectivamente, vão se desenvolver em gametófito masculino e gametófito feminino. Também são sifonógamas por conta da formação do tubo polínico. Bom, este grande grupo das gimnospermas, ele está dividido em 4 filos, que são conhecidos atualmente. O filo das coniferófitas, que tem uma abrangência maior, representado pelas coníferas, é visto em diversos trabalhos. Usando como exemplo os pinheiros, o pinheiro do Brasil, que é o pinheiro do Paraná, representado pela Araucária angustifolia. As sequoias, que são árvores que podem ultrapassar tamanhos de 100 metros. E os ciprestes. Também o filo das cicadófitas, representado pelas cicas, as guinetófitas, representado pelas efedras, e o filo das gincófitas, representado pelas ginkgobilobas. Essas plantas, as ginkgobilobas, são consideradas fósseis vivos. Bom, agora, antes de entrar no ciclo de reprodução dessas plantas, é necessário vocês observarem essa estrutura, que é um estróbilo, é muito importante. Esse estróbilo, ele é um conjunto de folhas modificadas, ou também pode-se falar escamas, que estão reunidas em forma de espiral em volta de um eixo. Bom, agora vamos lá para o ciclo de vida, usando como exemplo um pinheiro. Esse pinheiro é uma planta adulta, 2N diploide. Observam as folhas, que são aciculadas em forma de agulha, e é monóica, porque apresenta tanto o estróbilo masculino quanto o feminino na mesma planta. Bom, no estróbilo masculino, que também pode se chamar microestróbilo, existem estruturas chamadas microsporângios que vão produzir os esporos, que são os micrósporos. Bem, esses micrósporos, eles são resultados de uma meiose que ocorreu nos microsporângios pelas células mães. Então, esses micrósporos são N-haploides. Bom, cada micrósporo, ele vai sofrer mitoses e se transformar num grão de pólen. Esse grão de pólen é uma estrutura arredondada, no seu interior tem 2 células importantes, as células geradoras e as células do tubo ou vegetativa. E na parte de fora tem 2 bolsinhas ou 2 asinhas, que também pode se falar, que vão ajudar quando eles forem transportados pelo vento. Bom, até aqui vocês compreendem como forma-se o grão de pólen, que também a gente pode dizer que é o gametófito masculino na fase imatura. Mais à frente vocês vão entender quando ele torna-se maduro. Bom, agora vamos lá para o estróbilo feminino, que é também chamado de megastróbilo, e no seu interior tem megasporângios que vão ser responsáveis pela formação dos megásporos, que são os esporos femininos. E esses megásporos, eles são N-haploides porque são resultados de uma meiose que ocorreu dentro dos megasporângios. Bom, esses megásporos que são formados pela célula-mãe são 4.
sendo que ele vai ser funcional e os outros 3 vão se degenerar. Esse megásporo funcional, ele vai se desenvolver num gametófito ou num saco embrionário. E esse gametófito, ele vai ter arquegônios e cada arquegônio vai ter uma osfera. Bom, um detalhe importante é que essa estrutura que contém um gametófito e por sua vez tem a osfera, é um óvulo, é uma estrutura que não é o gameta feminino na planta. O óvulo ele é apenas um gameta feminino no animal. Na planta, o gameta feminino é a osfera. Bom, agora vamos para a etapa de fecundação. Os grãos de pólen, eles vão ser levados pelo vento até chegar à estrutura feminina. Esse processo de transporte do grão de pólen, que é o gametófito masculino imaturo, até chegar à estrutura feminina, é chamado de polinização por anemofilia, que é realizado pelo vento, tem o auxílio do vento. Bom, quando o grão de pólen ele chega até a proximidade do gametófito feminino, no caso no óvulo, na entrada chamada micrópila, ele vai aderir e a partir daí vai se desenvolver o tubo polínico pela célula do tubo. E esse desenvolvimento do tubo polínico é a maturação do grão de pólen. E por outro lado, a célula geradora, ela vai formar os núcleos espermáticos. No caso, um núcleo espermático, ele vai alcançar a oosfera e vai realizar a fecundação, que vai ter a fusão dos 2 gametas, masculino e feminino, e formar um zigoto 2N diploide. O óvulo ele se desenvolve, se transformando numa semente. Essa semente ela contém um embrião no seu interior, e esse embrião ele é alimentado, nutrido pelo um tecido proveniente do gametófito, que é N haploide. Esse tecido também pode se chamar de endosperma. E em volta desse tecido nutritivo tem uma casca ou tegumento. Quando a semente ela torna-se madura, num certo momento ela vai ser lançada no ambiente, encontrando um solo favorável, ela vai germinar numa nova planta, um novo esporófito, um novo pinheiro, e daí fecha o ciclo. Bom, além dessas características, complementando a aula, essas plantas são importantes porque a partir delas são extraídas madeiras, são fabricados papéis, tem a parte medicinal, no caso usando como exemplo aí as efedras, ginkgo bilobas, a parte ornamental, as cicas, e fonte de alimento, no caso, como exemplo, o pinhão, que é uma semente. Bom, gente, agora finalizo essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Se tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários alguma sugestão e compartilhe esse conhecimento. Bom, até mais. Tchau, tchau.